Simão, filho. Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme O Orfanato, lançado em 2007. O filme começa com um grupo de crianças fazendo uma brincadeira no orfanato Bom Pastor. 1, 2, 3, bate na parede. 1, 2, 3, bate na... Então vemos que alguém liga interessado em adotar uma menina chamada Laura. Anos depois, Laura está casada e tem um filho chamado Simão. E eles se mudaram há pouco tempo para o orfanato, porque Laura pretende reabri-lo para abrigar crianças. No dia seguinte, Laura conversa com Carlos sobre Simão ainda brincar com amigos imaginários. E o pai do menino espera que isso mude quando ele tiver contato com outras crianças. Simão aparece e toma um remédio, só que ele não faz ideia qual doença tem. Laura leva o filho para conhecer a região e mostra para ele uma caverna que fica perto de um farol. Ela vê Simão conversando e ele diz que conheceu outra criança. E é claro que a Laura pensa que é só mais um amigo imaginário. Mais tarde, Laura recebe a visita de uma mulher chamada Benigna Escopeto, dizendo ser assistente social. Ela diz que veio para ofertar um tratamento experimental para a doença do Simão. Mas Laura diz que não é necessário, porque Carlos é médico e é ele quem cuida do filho. E é nessa conversa que descobrimos que Simão, na verdade, é adotado. Laura pega os documentos de Simão e tranca em uma gaveta com chave na cozinha. À noite, Laura escuta um barulho que vem do quartinho no quintal. Chegando lá, ela surpreende Benigna, que sai correndo com uma pá sem dizer uma palavra. No dia seguinte, Simão fala que agora tem 6 novos amigos e que eles gostam de fazer uma brincadeira de caça ao tesouro, que consiste em pegar uma coisa que você gosta muito e que depois você tem que procurar seguindo pistas que são deixadas por quem o escondeu. Se você conseguir encontrar, pode fazer um pedido. Laura pergunta se Simão tem um tesouro, e ele comenta que achou umas moedas de ouro no parque. Simão mostra para sua mãe a caixinha onde ele guarda as moedas, só que lá dentro estão seus dentes de leite. Então ele explica que seus amigos estão brincando de caça ao tesouro com ele, e essa era uma das pistas. Ou seja, eles devem ir onde Laura costuma guardar os dentes de leite de Simão. Então os dois começam a seguir as pistas que vão dando voltas pela casa toda. Até que Simão encontra uma chave que é da gaveta da cozinha. E então ele encontra as moedas dentro da pasta com os documentos que diziam que o menino era adotado e que também é portador de HIV. Laura começa a brigar com Simão, achando que ele fez isso de propósito para poder mexer nos arquivos. Então Simão diz que Tomás, um dos seus novos amigos, contou a ele que Laura não era sua mãe. Com isso, ela e Carlos são obrigados a conversar sobre o assunto com o menino e esclarecem todas as suas dúvidas. No dia seguinte, Laura vai chamar Simão para a festa que eles estão preparando para as crianças que vão chegar. Mas o garoto insiste em mostrar onde é a casinha do Tomás. Só que eles acabam discutindo de novo, e Laura dá um tapa no menino. Mais tarde, Laura começa a procurar por Simão e encontra o menino com um saco na cabeça. Acreditando que fosse uma brincadeira do filho, ela se aproxima, mas a criança joga ela dentro do banheiro e tranca a porta. Carlos aparece e consegue soltar Laura, e ela começa a procurar por Simão por toda parte. Até que ela vai até a caverna que fica no farol. Quando Laura começa a chegar perto, ela vê Simão dentro da caverna. O problema é que a maré está subindo, e nem ela e nem Carlos conseguem chegar até lá. Laura vai para o hospital, e o policial diz que não havia ninguém na gruta, e Carlos também comenta que não conseguiu ver que o Simão estava lá dentro. A polícia começa a tratar o caso como sequestro, e Laura comenta que viu Benigna rondando a casa. Só que a polícia diz que não existe nenhuma assistente social com aquele nome. 6 meses se passam, desde que Simão desapareceu. Carlos e Laura veem Benigna passando na rua com um carrinho de bebê. Só que logo depois ela é atropelada por uma van e morre. Laura corre para tentar salvar a criança que estava no carrinho, mas percebe que era apenas um boneco. E ela ignora o fato do boneco ser idêntico àquela criança que apareceu na casa dela. Depois, a polícia diz que encontrou algumas fotos na casa da Benigna. E Laura reconhece as pessoas da foto dizendo que são antigos funcionários do orfanato e seus amigos que moravam lá com ela na época em que ela era criança. Então ela percebe que Benigna era uma das funcionárias do orfanato. A polícia explica que Benigna tinha um filho chamado Tomás, que nasceu com uma deficiência, e por isso ele era mantido separado dos outros. Só que um dia Tomás desapareceu. Isso aconteceu pouco tempo depois que Laura havia sido adotada. Acontece que as crianças levaram Tomás para a caverna e tiraram o saco da cabeça dele, para ver se ele teria coragem de sair. Só que Tomás nunca mais saiu de lá e acabou morrendo afogado quando a maré subiu.
Laura reconhece o menino e diz que foi ele quem trancou ela no banheiro. E em um dos vídeos que estava na casa da Benigna, conseguimos ver como era o rosto do Tomás. Laura decide ir para uma palestra de ciências paranormais. Ela conhece Léo, que recomenda que Laura leve uma médium no orfanato. Então Aurora, a médium, fala que há muitas crianças naquele lugar, mas que ela não conseguiu identificar se Simão estava no meio delas. Aurora também explica que Simão conseguia ver as crianças porque ele estava mais perto da morte. Carlos diz que não pode mais morar no orfanato, mas Laura se recusa a ir embora e acaba ficando sozinha no lugar. Então ela pede para que as crianças falem com ela. E Laura encontra um esconderijo de bonecas. E lá tem uma foto dela com Simão. É aí que Laura se dá conta de que as crianças estão brincando de caça ao tesouro. Então ela pega o álbum e vê que no lugar onde estava aquela foto há uma rosa. E no meio das roseiras tem um pedaço da coberta do Simão. As pistas vão levando Laura até aquele quartinho do quintal. E lá ela encontra o broche que Benigna usava. Laura abre uma pequena porta e tira vários sacos de cimento. Um deles acaba rasgando e Laura encontra um osso. Ela começa a abrir os sacos e mais ossos começam a aparecer. Laura chama a polícia e se dá conta de que Benigna matou as crianças e que tinha ido até lá para retirar os corpos que ela havia escondido. Laura decide deixar o orfanato o mais parecido possível da época em que ela era criança. E ela se veste como se fosse uma das funcionárias. Tudo isso porque ela quer que as crianças apareçam para ela e lhe deem mais pistas para encontrar o Simão. 1, 2, 3, bate na parede. 1, 2, 3. E Laura acaba conseguindo vê-las. As crianças trancam ela em um quarto embaixo da escada. E lá ela encontra uma outra porta. Laura começa a descer para um porão. E percebemos que aquela era a casinha do Tomás, que o Simão queria tanto mostrar no dia da festa. Simão? Mamãe, por que está chorando? Depois de encontrar o Simão, ela diz que vai tirá-lo de lá. Só que depois ela percebe que não havia nada na coberta. E que tinha uma criança caída no chão. Temos um flashback do dia em que Simão desapareceu. E vemos que Laura acabou trancando o filho acidentalmente na casinha do Tomás. E o menino acabou morrendo lá dentro. Laura leva o corpo do menino para o quarto, toma vários remédios e morre com o menino no colo. O espírito dela fica no orfanato. E ela se lembra que, como ela venceu a caça ao tesouro, tem direito a um desejo. E ela pede para que Simão volte e fique com ela. O menino se lembra que também tem um desejo, já que ele venceu a caça ao tesouro ao recuperar as moedas de ouro. E Simão pede para que Laura fique no orfanato para cuidar das crianças. Então todas as crianças aparecem e ficam ao redor da Laura enquanto ela conta uma história. Depois vemos que Carlos enterrou todos juntos no quintal do orfanato. E na última cena, Carlos encontra a medalha que ele deu para Laura. E a porta do quarto abre sozinha. E assim termina o filme O Orfanato. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!